Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Quem já comeu piqui hoje, diga amém. Deus é com você, aleluia. Eis uma prova de que tu temes ao Senhor. Aleluia. Onde estão os goianos que não comem piqui? Traidores da sã doutrina. Está no risco essa pessoa do teu lado, herege, herege. Capítulo 4, versículo 1, segundo livro dos Reis. Nós vamos, para a gente otimizar o tempo, vamos ler só o versículo de número 1, e aí você deixa a Bíblia aberta, eu vou pregar expositivamente, e você pode ir acompanhando, nós vamos acompanhando e caminhando juntos nos versículos seguintes. Está escrito: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Vamos avançar o verso 2 só. Na verdade eu interrompi ainda a parte C faltando. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aqui a gente pode encerrar. Diga amém, por favor. Diga graças a Deus. Havia nos dias do profeta Eliseu, já na verdade desde os dias do profeta Elias, algumas escolas de profetas, lugares de fomento do ministério profético, lugares onde se incentivava, se ensinava e se zelava pelo ministério profético, pela palavra profética. Como Eliseu assumiu o ministério profético de Israel após o arrebatamento de Elias, todos os rios correm para o mar. O que eu quero dizer é que as demandas das escolas de profetas, elas iam na direção de Eliseu. Por exemplo, foi assim quando você deve se lembrar que esses mesmos alunos, não propriamente desta mesma escola, procuraram o profeta Eliseu com a demanda de que a casa que eles se reuniam estava pequena e precisavam aumentar e etc. Ou ainda quando Eliseu voltou a Gilgal após uma temporada em Sunem, encontrou os alunos da escola de profetas e ali deu algumas direções para eles. Houve o envenenamento de uma sopa, Eliseu colocou farinha na panela. Então estas demandas, elas acabavam indo na direção de Eliseu. E esse dia aqui, uma demanda particular chegou até o profeta Eliseu, vindo da casa de um dos seus alunos que havia morrido. A pessoa que vai levar esta demanda, que vai apresentar esse rogo diante de Eliseu, é a viúva deste irmão, que era aluno da escola de profetas, ou assim chamado filho dos profetas. Quem está me ouvindo, diga amém. Esta viúva chega diante de Eliseu. É um tempo onde as notícias correm muito devagar. Não é um tempo onde, por exemplo, a morte das pessoas fica rapidamente sendo sabida pela circunvizinhança. As notícias corriam devagar. Então Eliseu não tem conhecimento ainda a respeito do que havia acontecido. As notícias correm devagar. Chega a mulher diante de Eliseu e fala desse jeito. Muita atenção, nós vamos esmiuçar isso aqui. Ela diz assim: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Antes de que ela dissesse a principal razão que trazia ela, que levava ela até aquele lugar, ela vai dar a notícia da morte do seu marido para o profeta Eliseu. Ela vai mexer com a memória de Eliseu, dizendo: tu sabes que ele temia o Senhor.
E antes de que ela coloque propriamente a demanda, que é, como você deve conhecer, a maioria conhece, uma dívida que estava prestes a ser executada da pior maneira possível. O credor iria pegar os 2 filhos dela e levar como pagamento da dívida para serem escravos dele. Pensa se tem como uma dívida ser executada de um jeito pior do que esse. Mas ela então está diante do profeta dizendo assim: meu marido, teu servo, morreu. Ou seja, morreu alguém que ensinou, que implantou, que desenvolveu. Morreu alguém que semeou a semente da profecia dentro daquela família. Morreu alguém que levou tudo que essa mulher conhece a respeito de profecia para dentro da casa dela. Morreu quem era o guardião da mensagem profética. O arauto profético da casa morreu. Mas ela não está diante do profeta Elias em busca de dinheiro. Ela sabe que ele não dispõe de dinheiro para resolver o problema propriamente. Ela está diante do profeta Eliseu em busca de uma palavra profética. O que eu quero dizer a você é muito simples, mas é muito importante. A primeira lição que eu estou aprendendo com esta mulher é que ela é consciente da morte do marido, do que ele representava dentro desse assunto, palavra profética. Mas o fato dele ter morrido, o fato de um soldado da profecia ter morrido, o fato de uma voz que profetizava ter se calado, o fato de alguém em quem ela olhava, a quem ela olhava e se espelhava, ter morrido, não fez com que ela pensasse que a profecia morreu junto com ele. Ela tem uma consciência que eu gostaria que você despertasse. Não é porque uma voz se cala que a profecia se cala. Ainda que um soldado do exército profético seja abatido, a profecia mantém-se viva, eficaz e poderosa. Eu queria que você pegasse a mão de alguém do seu lado agora, desse uma acordadinha nele e dissesse: algumas vozes podem se calar, alguns soldados podem ser abatidos, mas a palavra profética, a palavra profética, a palavra profética, a palavra profética, ela subsiste. A profecia subsiste para além dos profetas. A profecia é maior que os profetas. A profecia subsiste para além das decepções que você teve com alguns profetas. A profecia subsiste para além das desilusões que você teve ao perceber que algumas vozes não eram tão idôneas quanto você pensava, algumas vozes não eram tão íntegras quanto você pensava, algumas vozes não eram tão honestas quanto você pensava. Talvez você esteja entrando hoje aqui sob o peso de uma recente desilusão, sob o luto de alguém que física ou espiritualmente silenciou a voz profética. Mas eu quero incentivar você a continuar acreditando que ainda existe uma palavra. Meu marido, teu servo, morreu. Ela está olhando para Eliseu e está dizendo: eu estou dando uma notícia para você, que não é novidade para mim. Ele morreu, mas eu estou aqui. Ele morreu, mas eu tenho 2 filhos. Ele morreu, mas eu tenho um problema para resolver. Ele morreu, mas eu não vou desistir de lutar. Ele morreu, mas minha casa não vai morrer junto com ele. Ele morreu, o capitão do barco morreu, mas o barco não vai naufragar. Eu estava ali agora, pouco ali, esperando o momento de poder chegar aqui e começar a pregar essa palavra para você, e veio no meu ouvido a voz dela dizendo: meu marido morreu, meu marido, teu servo, morreu. E eu me lembrei que o Senhor um dia chamou um homem chamado Josué e disse assim para ele: Moisés, meu servo, morreu. E eu fiquei pensando nisso. A notícia que a viúva deu para Eliseu e a notícia que Deus deu para Josué. Essas 2 notícias têm uma lição a ser aprendida. Por que Deus chegou para Josué e disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto? Porque o luto
não tinha sido elaborado devidamente ainda na cabeça de Josué. E aquilo que ele deveria fazer, ele não tinha começado a fazer ainda. Então o Senhor olha para ele e diz: Moisés, meu servo é morto, agora você levanta e faz esse povo passar esse Jordão. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe o que aconteceu ou vai precisar que Deus te diga? Você tem consciência do que aconteceu, que não vai mudar, e de como você precisa se posicionar? Você é a viúva do profeta, que sabe o que aconteceu, mas sabe que a vida continua? Ou você é Josué, que vai ter que ser sacudido por Deus para dizer: levanta-te e faz esse povo passar o Jordão? Ou levante a mão mais alto que você puder. Eu não vim aqui jogar conversa fora, eu vim ser um profeta de Deus. Se levanta. Pastor, só não sabe. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus é contigo. Levanta! Levanta porque tem 2 crianças lá em casa. Levanta porque tem um ministério para você cuidar. Levanta porque tem um povo para passar para além do Jordão. Levanta, 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 levanta. Meu marido, teu servo, é morto. E tu sabes. Isso aqui não é conversa de mulher apaixonada que criou de maneira mirabolante um perfil, uma imagem mentirosa sobre as qualidades do seu marido. Não. Por que o senhor tem tanta certeza? Porque ela não ousaria pintar um quadro de um homem de caráter diante de um profeta que conhecia tudo sobre todos, porque Deus contava para ele. Então ela não vai ousar dar uma de mulher ultra apaixonada e evocar qualidades que não eram verdadeiras no falecido. Então ela está olhando para Eliseu e dizendo assim: tu sabes, tu, Eliseu, tu que sabes até o que acontece na recâmara do rei da Síria, tu também sabes. Tu sabes que o meu marido temia o Senhor. Existem 2 formas, 2 maneiras. Eu vejo que as pessoas, em relação a esse tema que eu vou falar agora, elas costumam estar em extremos, e os extremos normalmente são perigosos. Pastor, qual é o assunto? Mérito. Qual é o assunto? Vamos para o extremo de cá. Nada é pelo meu mérito, então eu não preciso ter mérito nenhum, não preciso construir coisa nenhuma, não preciso me preocupar com relacionamento nenhum, não preciso cuidar da imagem que eu tenho, não preciso velar e zelar por quem eu sou diante das pessoas. Outro extremo: tudo depende do mérito. Então, porque eu sou bom, Deus vai fazer. Porque eu sou íntegro, Deus vai fazer. Porque eu tenho um caráter, Deus vai fazer. Nenhum dos 2 extremos presta. Vamos achar um lugar aqui no meio. Deus favorece porque Ele é bom, sim ou não? Deus favorece porque Ele é misericordioso, sim ou não? Agora, isso não significa que o lastro que você construiu ao longo da vida não possa colaborar com isso. Ela olhou para Eliseu e disse assim: tu sabes que ele temia o Senhor. Não tem um lastro de destemor, não tem um lastro de irreverência, incompetência, carnalidade, tolice. Tem um lastro de temor. Um outro homem cuja história também se entrelaçou com a do profeta Eliseu nos ajuda a entender o poder de um lastro: Naamã. Naamã não era crente. Só que a Bíblia apresenta Naamã para nós assim, ó: varão valoroso, porém leproso, mas um homem através de quem o Senhor dera vitórias ao povo dele. Um homem honrado, e por ser quem ele era, uma menina que tinha tudo para odiar israelita. A esposa ajuda, o rei ajuda, o profeta ajuda. Não tem como conseguir uma rede de cooperação desse tamanho sendo mau caráter. Então tem uma coisa muito importante para te dizer: talvez a rede de cooperação que te falte hoje seja um reflexo do que você não construiu ontem.
Não, o glória a Deus sumiu, aleluia, desapareceu, não tem problema nenhum. Eu preciso dizer a você, cuide da maneira como você está construindo o seu lastro. Cuide da maneira como você está se relacionando com as pessoas. Plante, seja misericordioso, exerça misericórdia, porque você pode precisar de que alguém seja misericordioso com você. Infelizmente já foram alguns os exemplos de pessoas que nós vimos sanguinários de internet, juízes da internet, lançando todo mundo no inferno, questionando todo tipo de teologia que não lhe parece agradável, todo tipo de movimento, batendo em todo tipo de coisa, estraçalhando todo tipo de líder. Um dia precisa da misericórdia. Não vai ser difícil de achar. Não vai ser não vai ser fácil de achar. Porque se o seu lastro é de sangue e juízo, não espere colher misericórdia. Mas se você tiver a capacidade de ser alguém lembrado como alguém que temia ao Senhor, oh, aleluia, se prepara, porque metade da porta já está aberta. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Meu marido, teu servo, temia o Senhor, e tu sabes. Meu marido, teu servo, temia o Senhor. Tu sabe que ele temia o Senhor. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. Agora deixa eu te contar uma coisa, Eliseu. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Diga comigo, veio. Você pode fazer melhor, diga, veio o credor. Não veio o sequestrador, veio o credor. O sequestrador leva alguém de casa sem direito e legitimidade. O credor tinha direito e legitimidade. Pastor, mas o senhor concorda? Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que era legítimo. A questão de eu achar abominável que um credor vá à casa de uma mulher viúva e tome os 2 filhos dela para serem servos, não muda o fato de que ele estava fazendo algo que ele tinha direito. Pastor, mas direito a partir do quê? De um contrato. E quem não leu as letras pequenas, agora é tarde. Só que existe uma idoneidade na vida dessa mulher que eu acho linda. Embora ela seja uma mulher espiritual, uma mulher de uma casa profética, ela sabe separar muito bem contrato de espiritualidade. Ela não disse para Eliseu, é um sequestrador. Ela disse para Eliseu, é um credor. Sabe o que ela está dizendo para ele? A dívida é ilegítima. Não adianta eu vir aqui demonizar o credor, porque quem assinou o contrato foi meu marido. Então não adianta eu vir aqui tentar descredibilizar o credor. Não adianta eu vir aqui questionar o contrato. O contrato é legítimo, está aí assinado. Se a gente não leu a letra pequena, o problema foi nosso. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Esse tempo que você está gastando tentando um malabarismo retórico para tirar uma culpa que é sua, que assinou o contrato, e colocar em outra pessoa, você já podia ter sido honesto com Deus, ele já tinha te ajudado. Olha para o teu vizinho e diga, não era um sequestrador, era um credor, que estava agindo na legitimidade de um contrato que foi assinado pelos pais. Eu posso achar horrendo, eu posso achar tenebroso, eu posso achar abominável, eu posso achar imoral, mas não era ilegal. Se fosse ilegal, ela diria, Eliseu, me arruma um advogado. Porque o camarada está sendo canalha, ele é um endemoniado. Não, ela disse assim, não, meu marido, teu servo morreu, tu sabe que teu servo temia o Senhor, agora veio o credor, ele veio executar uma dívida. E eu estou aqui dizendo a verdade, não vou chamar o credor de sequestrador, não vou dizer que a gente teve a nossa mente sequestrada, tivemos um surto psicótico, não. A gente assinou, o negócio aconteceu, o homem morreu, não tem como pagar. Eu estou aqui agora para dizer a verdade, ela é nua, ela é crua, ela é dolorosa, mas a verdade é essa. E Deus não resiste, no melhor sentido dessa palavra, a alguém que tem coragem de dizer a verdade. Oh, aleluia. Então deixa esses malabarismos retóricos de lado. Começa a dizer para Deus em poucas, mas verdadeiras palavras, o que foi que aconteceu.
Agora, eu preciso grifar com você a maneira como ela fala, como ela trata a visita do credor. Ela usa a palavra veio. Qual é a palavra? Então vamos lá, isso aqui é simples demais. Veio o credor, ele vai vir ou ele já veio? O credor vai aparecer ou ele já apareceu? Ele vai chegar ou ele já chegou? Está claro isso para você? Na fala dela para o profeta Eliseu, ela está dizendo o seguinte: já houve uma visita, já houve uma batida na porta, já houve um contrato sendo apresentado, já houve gritos do lado de fora da casa, já houve ameaça, já houve presença do credor, ele já veio. Só que ela diz assim: ele veio para levar os meus 2 filhos. Ela disse que ele levou? Ela disse que ele levou? Então vamos construir uma coisa muito simples com o que foi que aconteceu em um dos dias anteriores. O credor veio para levar, mas não. Ele veio para levar, mas ela resiste. E como ela resistiu à primeira abordagem, ela ganhou um tempo. E no tempo que ela ganhou, ela comparece diante do profeta. Basicamente o que ela está dizendo é o seguinte: ele veio, eu resisti. Se ele voltar, eu não tenho mais força, mas se Deus bradar, eu saio daqui com a vitória. Segura a mão de alguém que está do teu lado. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Dá uma chacoalhada nele e diga: eu estou sentindo que eu sentei do lado de alguém que resistiu a primeira visita do credor, a primeira investida do credor. E se tu resistiu até chegar esse dia, tem reforço de Deus hoje, aqui e agora. Deus me trouxe para dizer: eu vou honrar a tua resistência. Deus me trouxe para dizer para você, mulher: eu vou honrar a tua resistência. Deus me trouxe para dizer para você, empresário: eu vou honrar a tua resistência. Deus me trouxe para dizer para você, pai: eu vou honrar a tua resistência. Deus me trouxe para dizer para você, marido: eu vou honrar a tua resistência, porque você não entregou de bandeja, você não fez as malas dos meninos e mandou embora. O contrato estava lá, o advogado te procurou, a linha estava lá para tu assinar o divórcio, mas você disse: não, até quarta-feira eu não assino nada, até quarta-feira. Oh, aleluia. Sai muito na frente. Sai muito na frente na corrida do favor de Deus. Quem resistiu à primeira tentativa, à primeira abordagem. Porque se tem uma coisa que Deus isso tem uma coisa com a qual Deus trabalha, chama-se coerência. Chama-se o quê? Pastor, me dá um exemplo de incoerência. Vou te dar. O credor bateu, você não ofereceu resistência nenhuma. Foi lá você mesmo, fez as malas dos meninos e mandou embora. Aí agora você chega diante de Deus para pedir socorro por uma coisa que você não deu a menor resistência. Você não ofereceu o menor nível de resistência. No primeiro assovio do vento, você entregou os pontos. Na primeira batida na porta, você deixou o credor entrar e liberou tudo que te era valioso. Não houve em você resistência mínima. Então é muito incoerente que aquilo para o qual nem você mesmo fez questão. Preciso com muito carinho dizer uma coisa para você. Se nem você está fazendo questão disso, não venha falar disso com Deus, não. Se nem você está fazendo questão desse ministério, não venha falar desse ministério com Deus.
Se nem você está oferecendo resistência para continuar com esse casamento, o que você está falando sobre casamento com Deus hoje? Como? Você não ofereceu nenhuma resistência. Ela não pediu para Eliseu, para os filhos voltarem, porque tinham sido levados da primeira. Ela está pedindo socorro, porque resistiu da primeira, provavelmente não vai resistir da segunda, mas nem vai precisar resistir da segunda. Alguém ainda está por aí, diga graças a Deus. Pastor, mas eu tenho um olhar diferente. Você tem? Tenho sim. Tudo bem. Se ela não tivesse resistido da primeira, se tivesse ela mesmo feito as malas dos meninos e mandado embora, e se ela chega diante do profeta agora e diz: profeta, o credor levou, ele foi lá e eu não resisti, ele levou, o senhor me ajuda? Pastor, o senhor está dizendo que o profeta não iria ajudá-la? Não posso dizer isso. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não iria ajudá-la? Não posso dizer isso, mas posso dizer uma outra coisa. Os 10 dias na casa do credor podem ter deixado marcas nos meninos que não vão ser apagadas. Então, quando você não resiste, aquilo que te é levado pode passar um tempo exposto a coisas, cenários e pessoas que, quando voltar para a tua mão, pode nunca mais ser igual. Então tem gente aqui que está me entendendo, porque alguma coisa que se foi até voltou. Deus foi bondoso, deixou voltar, mas nunca mais foi a mesma coisa, porque você deveria ter resistido no início e não deixado ir. Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, agora veio o credor. Eu resisti da primeira, ele veio para levar-me os meus 2 filhos. Olha, declara-me agora o que tu tens. Ela diz: eu tenho uma botija de azeite. Acabamos de descobrir uma coisa interessantíssima. E ela tinha um item de valor dentro da sua casa. E credor, você sabe como é que é, né, irmão? Credor daquela época, não só daquela época, né? Tem uns hoje que são assim ainda. Vai levar o que tiver de valor para, no mínimo, amortizar a dívida. Sim ou não? Qual é a visão do credor? Se não vai pagar, pelo menos vai amortizar a dívida. Ela não tinha um pouquinho de azeite. Não confunda com a história da viúva de Sarepta. Ela tinha uma botija de azeite. Fala para o seu vizinho: não era um pouquinho, era uma botija. Avisa para ele: isso tem valor comercial. Então, peraí, então nós estamos entendendo uma coisa: o credor chegou a ir lá, sim ou não? E quando o credor foi lá, ela tinha 2 coisas em casa que tinham valor: os filhos e o azeite. Mas ela declara que os filhos não foram levados, e ela declara ainda possuir uma botija de azeite. Significa que o credor foi lá, ela tinha 2 coisas valiosas: a família e o azeite, e o credor saiu sem levar nenhum dos 2. Você sabe perfeitamente bem a representatividade clássica da Bíblia do azeite com a vamos lá, azeite com a. Então eu posso profeticamente dizer para você que o credor foi lá e tinham 2 coisas valiosas dentro daquela casa: a família e a unção. A mulher pegou as crianças, botou para de trás dela, disse: garra na barra da saia da mamãe. Pegou o vaso de azeite, botou atrás, disse: tu não vai levar nenhum e nem vai levar outro, porque essa casa aqui não fica nem sem família e nem sem unção, nem sem família e nem sem unção, nem sem família e nem sem unção, nem sem família e nem sem unção. Não tem negócio, não tem negócio, não tem negócio. O que eu quero que você entenda essa noite é que o jogo do nosso adversário é nos fazer abrir mão de um para manter o outro. Como é que é, pastor? Isso. Ele quer que você acredite que para manter um, você tem que liberar o. Então você perde um para manter o. Quando na verdade você precisa ter a coragem de lutar e manter os. Pastor, me explica isso melhor. Claro. A quem, para manter a unção, perca a família. Olha as aspas: para manter a unção, para manter o ministério, para manter, estou entregando, para manter. A quem, para manter a família, descarte a unção.
Há quem esteja pensando, vou trocar para miúdo. Há quem esteja pensando que o único jeito de manter a família é abrindo mão de espiritualidade, santidade. E eu tenho um negócio para dizer para a senhora mamãe, para o senhor papai, com muito carinho. Você está pensando que o segredo para manter seus filhos dentro de casa é abrir a porta da sua casa para o mundo entrar? Você está pensando que o segredo para manter seus filhos dentro de casa é começar a negociar com os valores que os teus pais te ensinaram e agora você não está tendo peito para ensinar os teus filhos? Está dizendo que é porque estamos em outra época. Toma vergonha nessa lata. Meu irmão, você está pensando que se segura mulher dentro de casa fazendo o jogo do diabo? Ô minha irmã, a senhora está pensando que o jeito de segurar o seu marido dentro de casa é abrindo mão da santidade que Deus colocou sobre ti? A senhora nunca leu na Bíblia que o apóstolo Paulo disse que é no teu testemunho que tu vai ganhar esse camarada? Não é negociando valores, não é deixando o mundo entrar na tua casa. Agarra o pote de azeite, agarra a família, segura os dois. Não abra mão nem de um e nem de outro. Você precisa dos dois. A existência harmônica da sua casa depende da permanência dos dois. Tem que ter a família e tem que ter a unção. Tem que ter a unção e tem que ter a família. Fica com os dois. Os dois são indispensáveis. Pastor, quando fala da minha família, eu sou uma leoa. Glória a Deus. Mas quando fala das coisas de Deus, a senhora é uma gatinha. Pastor, é o seguinte, ninguém toca no meu ministério. Ninguém toca na minha chamada. Eu garro o pote de unção, mas todo mundo pinta e borda com a tua família, tu não está nem aí? Você está agarrado numa credencial de obreiro e não dá o menor valor para os teus filhos nem para a tua mulher? Segura a família e segura a botija de azeite, agarra os dois, você não vai ficar sem nenhum dos dois. Levante a mão mais alto que você puder. Não tem negócio, não tem negócio. Não vamos negociar, não vamos abrir mão de uma coisa para manter a outra. Nós vamos manter as duas. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem pode dizer aleluia na noite deste dia? Preciso começar a encerrar. Declara-me o que tens. É disso, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Aí ele olhou para ela e disse assim: tá bom, vai, pede para ti. Eu queria que você, com carinho, né? Assim, mas com carinho, apontasse o dedinho para o seu vizinho e dissesse assim, ó, dissesse assim para ele: vai, pede para ti vasos vazios, vasos emprestados, não poucos. Fala para ele: vai, você. Olha para mim. Pastor, o senhor acha que se ela tivesse trabalhado, ela e os dois meninos juntos, conseguindo os vasos com a vizinhança, tinha sido mais rápido? Muito mais. Poxa, sim ou não? Você imagina dois meninos novinhos correndo para um lado, vai numa vizinha, o tempo que a viúva conseguia bater em 5 portas, se os dois meninos tivessem, batia em 25. Mas os meninos não estão batendo nas portas. Quem está batendo na porta é ela. Pastor, os meninos não vão participar? Vão. Eliseu vai dizer: fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. O que aconteceu quando ela pegou os vasos e levou para dentro? Os meninos apareceram. Como? Pegando os vasos vazios e entregando na mão dela. Só que a aparição e a atuação dos meninos aconteceu da porta para dentro ou da porta para fora? Então, da porta para fora, quem se expôs foi ela.
Da porta para fora, quem bateu na porta dos vizinhos foi ela. Se alguém passou algum constrangimento, ela. Se alguém foi exposto de alguma maneira, ela. Os meninos estão guardados dentro de casa. Eu tenho um negócio muito sério para dizer para você. Para de expor quem é fraco e pequeno demais para ser exposto. Existem coisas que a viúva consegue lidar, mas os meninos teriam sido marcados para sempre. Existem exposições que o pai e a mãe conseguem passar, mas os meninos poderiam ter sido marcados para sempre. As crianças não vão bater na porta dos vizinhos pedindo nada. Quem vai bater na porta é a mãe. Pastor, virou conferência da família do nada. Deus me trouxe aqui para te dizer: pare de expor sua família, pare de expor os mais vulneráveis, não exponha os mais fracos a tarefas que eles ainda não estão prontos. Bata na porta você. Se alguém tem que se cansar, se canse você. Se alguém tem que acordar mais cedo, acorda você. Mata no peito e sai à luta, porque Deus é contigo. Não usa criança para fazer joguete emocional no meio da tua família. Não usa criança para levar recado entre desafetos dentro da sua família. Para de expor seus filhos. Para de expor as pessoas vulneráveis da sua família aquilo para o qual elas não estão prontas para serem expostas. Eles podem participar da porta para dentro, mas vai machucá-los participar da porta para fora. Agora, se ela resguarda eles de uma exposição do lado de fora, ela não tem o menor problema em expô-los ao que vai acontecer do lado de dentro. Pastor, o que vai acontecer do lado de dentro? Vaso vazio. Na mão dos meninos, chega na mão dela. E ela coloca azeite e enche. E os meninos pegam mais um vaso vazio. Coloca na mão dela e ela enche mais um vaso. Os meninos pegam mais um vaso vazio. E coloca na mão dela e os meninos pegam mais um. Se você aprender a não expor a sua família ao que ela não deve ser exposta, mas por outro lado, expô-la sem reserva a tudo que diz respeito ao mundo de Deus, essa combinação é infalível. Você terá na sua casa adultos íntegros, idôneos, honestos, cheios do Espírito Santo, e que vão saber que quem dá vitória na tua casa chama-se Jesus de Nazaré. Agora, a quem você não expôs as coisas espirituais, não espere deles espiritualidade. É curioso porque hoje você está, não fique chateado, mas você hoje está em algumas lutas com a sua família, que são resultado direto do fato de você ter escondido deles coisas sobre Deus anos atrás. Então agora você procura fé nos olhos dos seus filhos e não acha, mas você não está achando porque quem deveria ter ensinado fé era você, e você não ensinou. Você viu os seus filhos crescerem achando que quem bancava a tua casa era você. Você nunca apontou para Deus. Seus filhos cresceram pensando que o maior provedor da sua família era você. Eles nunca ouviram falar de Jeová Jireh, eles não sabem nem quem é. Se esses meninos foram para a escola uma semana depois que tudo aconteceu, eu imagino o coleguinha dizendo para o Joãozinho: Joãozinho, soube que tu quase rodou semana passada. Ele ia falar: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Conta para mim o que aconteceu. Mamãe, nossa, mamãe uma leoa. Mamãe bateu na porta dos vizinhos. Você tinha que ver mamãe. Mamãe chegou lá em casa com um vaso aqui, o outro na cabeça. Mamãe, rapaz, a gente querendo ajudá-la, dizendo: não, isso é mamãe que vai fazer, fica dentro de casa. Alamante, praia. Mamãe. Ah, então peraí. Então a heroína dessa história é a mamãe? Não, mamãe teve a parte dela, mas depois que a porta fechou, Jeová o grande entrou. Aleluia, aleluia.
Eu estou profetizando que um altar de adoração ao único Deus será erigido poderosamente na tua casa. Dos teus filhos e os filhos dos teus filhos saberão quem é Elohim. Conte os seus testemunhos para a sua família. Junte a sua família na mesa de domingo e conte para eles o que Deus já fez naquela casa. Conte as histórias de livramento que Deus operou na sua família. Pastor, mas expôs menina isso, eles vão ficar meio sequelados. Não fica não. Não, porque eu estava lendo uma pesquisa de uma pedagoga norte-americana, que ela falou que essas questões de espiritualidade e fé precisam ser apresentadas às crianças num tempo muito oportuno, senão isso pode causar efeitos no metabolismo. Não causa nada. Eu cresci vendo meu pai militando em trabalho de libertação. O pai acordava a gente de madrugada, irmão, de madrugada. Acordava eu e minha irmã, a gente tudo remelento, marchando dentro de casa e orando, sabe? E tô aqui bonzinho, não fui atrapalhado, não tem desvio de nada, não tenho problema intelectual nenhum, tô aqui bonzão. Tô aqui falando pra você que Deus faz milagre, que Ele pode, que Ele cura enfermo, que Ele expulsa demônio. Não esconda o céu da tua casa. Não vai estragar eles, porque vai estragar eles essa ideologia de lixo desse mundo. Não vai estragar nada. Coisa de Deus não estraga criança, coisa de Deus não estraga adolescente, coisa de Deus não estraga casamento, coisa de Deus não estraga nada. Leva as coisas de Deus para tudo que se refere a você. Quem diz amém, por favor? Tem que encerrar. Quem diz amém? Aí o Eliseu falou assim, ó, pega aí, pega os vasos. À medida que os vasos forem sendo cheios, bota a parte. Encheu, bota a parte. Encheu, bota a parte. Diga comigo, encheu, põe a parte. Encheu, põe a parte. Não misture os cheios com os vazios. Encheu, põe a parte. Pastor, que a parte é esse? É uma posição à parte. É uma posição destacada. É uma posição diferenciada. E essa posição é para quem? Para quem foi? Os pentecostais já chegaram ou só vão vir semana que vem? Então pega a mão de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele e diga, posição destacada é para vaso cheio. Se enche primeiro e Deus te dá uma posição destacada depois. Vai se encher, 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 vai se encher. De repente, a nossa personagem, os meninos estão com um quadro. Eu vou chamar de estoque lotado. Qual é o quadro? Qual é o quadro? Alguém poderia passar e dizer assim, ela está tão estocada que não tem como ficar pobre de novo. Não tem como. Alguém podia passar e dizer assim, ela está tão estocada que não tem como voltar à mesma posição. Não tem como. Tem. Que tem. Não aconteceu com ela, mas tem. Como assim, pastor? Tem. Você não tem ideia da capacidade, do como um homem pode ser bom e torrar um estoque. Que eu diga a você que até no passado estava estocado e hoje está quebrado aí me olhando. Quem aqui nunca olhou para um casamento e disse assim, eu estou estocado nesse casamento? Rapaz, isso é alegria, é tudo e tudo. Só que a gestão do estoque foi ficando comprometida e hoje está aí essa bagaceira aí que está. Então a mulher vai nos ensinar uma última lição. A primeira vez que eu fui até o profeta, ele me deu uma palavra que me gerou estoque. Me gerou o quê? Só que agora eu preciso voltar para ter uma direção do que fazer com esse.
Você sabe por que existem pessoas que não estão aqui hoje? De repente tem uma cadeira vazia do seu lado aí. Sabe por quê? Sabe de quem essa cadeira é? Sabe quem deveria estar aí? Uma pessoa que está envolvida com estoque. Só que o que ela não sabe, ou sabe, mas ignorou, é que do mesmo jeito que ela teve aqui um dia desses, e Deus deu estoque, ela deveria ter voltado para perguntar o que fazer agora. Olha para o seu vizinho e diga: você é muito sábio, porque você voltou hoje para perguntar o que fazer com aquele estoque. Aleluia! Porque senão esse estoque vai ser uma experiência meteórica, vai ser uma riqueza meteórica, vai ser um relacionamento afetuoso, afetivo meteórico, que desponta meteoricamente, acende meteoricamente, repentinamente, abruptamente, mas não mantém-se na linha da elevação, não fica lá em cima, não tem, cai. Quando ela voltou, o profeta disse para ela, eu penso o profeta olhando e diz assim: voltou estocada, mas voltou inteligente. O profeta olhou para ela e disse assim: então agora que tu voltou, eu vou te falar o que fazer com o estoque. Faz o seguinte: vai, vende o estoque, pega o dinheiro, paga a dívida. Parece até uma coisa desnecessária, né, irmão? Falar para ela pagar a dívida. A razão que levou ela ali não foi a dívida, né? Por que ele falou para ela pagar a dívida? Porque ele sabe que tem gente que finge demência. Aleluia. Paga a dívida. Tu e teus filhos vive do resto. Fala para o seu vizinho assim, ó: vai e vende. Fala para ele, ó: vai, vira distribuidor. Mas como você nunca fez isso na vida? Como é que de repente eu entro num ramo para o qual eu nunca fui preparado? Como é que de repente eu tenho um estoque lotado, preciso fazer dinheiro com urgência, porque eu tenho um credor querendo levar as crianças? E o profeta olhou para uma pessoa que nunca tinha sido vendedora na vida e disse: vai, abre o MEI. Será que Deus deixa ponta solta, gente? Será que Deus faz as coisas assim? Será que o alfa deixou de ser o ômega? Certamente que não. A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai se manifestar de uma maneira completa. Vendedores aqui, vendedores, distribuidores, onde estão? Vendedores, distribuidores. Então vocês conhecem muito bem um termo, né? Chamado carteira de cliente, não é? Corretores de imóveis, cadê? O que é carteira de cliente, se não o seu registro de contatos e pessoas para quem você liga quando você está estocado? São portas que você vai bater, pessoas para quem você vai ligar, pessoas que você vai oferecer aquilo do qual você está estocado. Eliseu deu para a mulher um empreendimento, mas não deu só isso, deu uma carteira de clientes pronta. 2 aleluia e 3 glória a Deus. Vou de novo. Eliseu não deu para ela só um empreendimento, deu para ela uma carteira de clientes. Uma carteira de clientes. Pastor, cadê a carteira de cliente? Você não viu? Ele falou assim para ela: vai nos vizinhos, pede vasos. Se alguém tiver um vaso cheio e quiser esvaziar só para te ajudar, diz que não. Pede só para quem tiver vaso vazio. Porque cada pessoa que te emprestar um vaso vazio disse uma coisa para você: eu estou precisando de azeite.
Então eu estou te dando a carteira de clientes pronta. Sabe todas as casas que você passou e pegou os vasos vazios? Volte lá com os vasos cheios, bata na porta de novo e diga assim: um dia desse eu tive aqui, a senhora me emprestou um vaso vazio, eu vi que a senhora está precisando, já trouxe ele cheio, a senhora quer comprar? Aleluia! Levanta a mão mais alto que você puder, porque tem uma estratégia de Deus chegando aí. E se alguém crê, dá um pulo dessa cadeira agora. Tem uma estratégia de Deus chegando aí. Não vai ficar ponta solta, pode ficar de pé. Não vai ficar ponta solta, não vai ficar, não vai ficar. O Deus que deu os toques vai dar a direção. O Deus que é o Alfa também é o Ômega. E a boa obra que Ele começou, certamente Ele vai concluir. Agora olha para o seu vizinho e diga assim: se eu fosse você, eu faria o que eu acho que a viúva fez. Não vendeu tudo, segurou um pouco, porque ela é vendedora, mas também é consumidora. Então, se eu sou vendedor, mas também sou consumidor, se eu vender tudo, eu volto a ser cliente de outros. Mas se eu retenho uma quantidade, eu pago a dívida toda e nunca mais sou cliente de ninguém. Eu não sei se você viu o que aconteceu nessa história. Você não viu, não? A mulher nunca mais foi vista comprando de ninguém. Deus tirou ela do lugar da concorrência. Alguns lugares onde o azeite, a mercadoria, o negócio é leiloado, comercializado, você vai sumir de lá. E alguém vai dizer assim: fulano nunca mais apareceu aqui, é porque Deus fez uma coisa que tirou ele do lugar da concorrência. Eu não sei você, mas eu acredito num Deus que pode tirar você do meio dessa gritaria do pregão da vida, estabelecer você num lugar seguro, num ministério seguro, um negócio seguro, um empreendimento seguro. Eu vim falar a um povo que tem coragem para crer que o que Deus vai derramar vai ser tão abundante e poderoso que eu não participo de pregão de azeite nunca mais. Eu estou estocado. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado agora, na direita, na esquerda. Fecha o corredor aqui no meio, por favor. Canta lá, manarassuri me cantaramash, me calavassi, relepro, me anda lá mais. Oh, o Deus de Eliseu é o Deus dessa igreja. O Deus da viúva do profeta também é o teu Deus. A profecia não morreu junto com ele, a profecia não morreu junto com ela. Alguém se calou, mas a profecia subsiste. Alguém desistiu, mas a palavra subsiste. Alguém negou a fé, mas a palavra subsiste. E eu quero declarar hoje junto com você que eu creio que uma palavra de Deus ainda pode mudar tudo ao meu respeito. Abra a tua boca agora e comece a dizer: eu creio, Senhor. Eu creio que uma estratégia tua pode mudar o quadro da minha vida. Eu creio que uma palavra tua vai tirar meus filhos de uma condição de vulnerabilidade. Eu creio que se o Senhor decidir, até da boca do inferno, o Senhor retira alguém que eu amo ainda hoje. Uranda kalachandara magaraba, obricalabarabasha. Um grito de Deus está sendo dado a respeito da tua casa hoje. Um grito de Deus está sendo dado a respeito do teu casamento hoje. Toma posse.
Não vai ter morte, não vai ter divórcio, não vai ter falência, não vai ter. Espírito de miséria, eu te repreendo do nosso meio em nome de Jesus. Espírito de divórcio, eu te repreendo do nosso meio em nome de Jesus. Pais, filhos, eu estou profetizando equilíbrio dentro das casas. Aleluia! Quantos sinceramente creem que o Senhor fará isso e será tremendo, digam graças a Deus. Quantos sinceramente creem que uma palavra de Deus está sendo liberada ao nosso respeito, digam aleluia. Então eu vou contar de 1 até 3, quando eu disser já, você vai procurar alguém com quem você se sinta à vontade, vai dar um abraço nele e vai dizer: a profecia está viva. Eu conto 1, se prepara. Eu conto 2, se prepara. Conto 3 agora. Dá um abraço em alguém, diga: a profecia está viva. A profecia está viva. A profecia está viva. A profecia está viva. Atenção, Goiânia. A profecia está viva. Atenção, Goiânia. A profecia não morreu. A profecia não morreu. Homens se calam, mas a profecia não morreu. Soldados caem no campo de batalha, mas a profecia não morre. Oracalachanda reprofaci calabarai relepromanacancho repre elesanaracalanaramancho repre onaracalamasobrequetreque oramanaracalamanaramanarama. Ela subsiste sobre escândalos, ela subsiste sobre quedas, ela subsiste sobre o silêncio dos homens, ainda que as pedras clamem. Goiânia, a profecia não morreu. Você acredita nisto? Diga graças a Deus. Grite bem forte: a profecia não morreu. Diga bem forte: há uma palavra, ela viva, eficaz. Ela é viva e eficaz. Quantos celebram esta palavra, aplaudam agora. Quantos celebram esta palavra, aplaudam agora. Aplaudam agora, aplaudam. Olha para mim, porque você vai se assentar em 3 minutos no máximo. Mas eu queria que você olhasse para mim, porque a gente tem algo muito dinâmico aqui. E ao mesmo tempo que é muito dinâmico, também é muito aberto, né? Aquilo que o Senhor vai direcionando. Tem uma estratégia de Deus para você hoje. Eu não quero desvalorizar nem desmerecer esforços recentes que você tenha tido para tentar salvar algumas situações. Não quero desmerecer isso. Não quero desmerecer algumas consultorias recentes que você contratou. Não quero desmerecer alguns cursos que você comprou recentemente e está fazendo. Faz bem. Faz bem, faça mesmo. Eu não quero desmerecer algumas tentativas que você está fazendo para conter algumas despesas, cortar alguns gastos, replanejar algumas coisas de fluxo, porque você precisa resolver umas demandas. Eu não quero desmerecer nada disso. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui agora. Uma estratégia de Deus não pode ser comparada a nada. Nada que você tenha feito até hoje pode chegar aos
pés de uma direção que Deus te dê hoje aqui nesse lugar. 5 anos de esforços teus podem não ter te levado onde você queria. Uma palavra de Deus hoje te coloca no teu lugar de sonho. Horas e horas de imersões, de mentorias, podem não ter te colocado no lugar que você deseja. Uma palavra de Deus, articulações, posicionamento intencional, tudo isso pode não ter trazido para perto de você as pessoas que você precisava para começar a caminhar na direção dos seus sonhos. Uma palavra de Deus, bota todos eles na sua mesa amanhã. Você andou procurando algumas pessoas nos últimos meses. Deus me trouxe para dizer, creia que você vai ser procurado essa semana ainda. Você só precisa que o meu favor esteja sobre você. Então, os meus 3 minutos já passaram, eu avaliei mal. Mas eu só quero perguntar para você hoje a mesma coisa que Eliseu perguntou. Ou melhor, dizer para você agora a mesma coisa que Eliseu disse para aquela mulher. Declara-me. O que é que tu tens em casa? Fala com o que você entra, para a gente começar a mudar isso aí. Fala o que você apresenta, para eu vir com o que eu tenho, me associar ao que você está apresentando, e a gente construir uma coisa poderosa juntos, que vai ter gente coçando a cabeça e tentando entender matematicamente como o estoque vazio se multiplicou, como a falência anunciada se transformou em projeto de expansão internacional. Pode sentar. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Quem está feliz, diga amém. Quem está satisfeito, diga amém. Muito bom. Agora eu quero falar só com quem não está ainda plenamente satisfeito, porque sente no seu espírito que essa noite aqui, e esse momento aqui, e esse caminho que fizemos até aqui, selado com uma semente, pode começar a construir, não uma ideia, não uma realidade de milagres ainda hoje. Pastor, eu sei o que eu tenho, e meu plano é ficar com isso aqui para mim, o culto para mim está ótimo, graças a Deus. Você não vai ser constrangido, ou não vai acender uma luz aí em cima da sua cabeça agora. Não. Se aquilo que você sabe que tem, aquilo que você trouxe, aquilo que no seu entendimento vai resolver, eu espero que dê certo. Mas se alguém que está me ouvindo aqui está entendendo que aquilo que está da sua posse não resolve, mas se apresentado diante do Senhor que está perguntando, declare-me agora. Se ele entrar com a força multiplicadora nesse azeite aí, nesse recurso aí, essa estratégia que não poderia vir de nenhuma mente, de ninguém que tenha feito MBA ou nada parecido, aquele espírito que soprou no ouvido de José, que nunca entrou numa escola de negócios na vida, que não fez MBA, mas comprou o Egito inteiro e entregou na mão de Faraó, salvou o planeta de uma fome. Que MBA que José fez? Qual era o network de José? Os irmãos? Aleluia, glória a Deus. Uma estratégia. Deus semeando uma ideia na mente de alguém. Porque olha para mim, se pessoas que não têm parte nem comunhão com Deus estão tendo exatamente agora, enquanto você está me ouvindo aí, tem gente agora
tendo ideias que vão revolucionar setores da ciência e da tecnologia. Você sabia disso? Existem grandes multinacionais que estão nascendo agora, no computador de um menino de 17 anos, aqui dentro de Goiânia. E a pergunta é, por que não pode ser seu filho? Alguém está pegando um lápis agora e está rabiscando uma pecinha, um negocinho assim que... Só que ninguém pensou nisso antes. Isso vai ser patenteado. Por que não pode ser você? Se o dinamismo científico e criativo desse planeta não vai parar enquanto não cessar a Terra, por que eu e você não podemos participar disso? Sendo nós quem vamos receber da parte de Deus, que é o Criador de tudo, as próximas grandes ideias que vão impactar a sociedade. Por que não pode ser o seu negócio próximo a ganhar um prêmio nessa cidade?